A crise vai acelerar o seu propósito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 11, 14 e 15 diz: Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. O que irei falar nesta mensagem é sobre o que é ser um homem e uma mulher espiritual, e como isso vai ajudar você a acelerar o seu propósito durante as crises. A Bíblia vai dizer que o homem natural entende só o que é natural. Agora, o homem que é espiritual, não é que ele entenda somente ao espiritual. Ele entende bem tudo, absolutamente tudo. Se você for uma pessoa espiritual, você vai entender bem tudo, o que é natural e o que é do espírito. Por exemplo, no meio desta crise que assola a humanidade, 3 áreas da sua vida podem ser afetadas, principalmente a área financeira, emocional e espiritual. Você pode estranhar e perguntar, mas por que a vida espiritual? Eu te respondo, existem pessoas que começam a desacreditar de Deus quando a crise atinge a sua vida e pensam que Deus não as ajudou, o que não estava com elas. Os conselhos que ficam baseados na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que você ouviu no início da mensagem, diz que precisamos ser espirituais, pois além de agradar a Deus, vai também trazer proteção para nossas vidas. O homem natural discerne das coisas da carne. O homem espiritual discerne de tudo. Nunca se esqueça disso. Muitas pessoas se questionam, ficam procurando respostas no meio desse caos mundial. Uma das perguntas mais frequentes é se devemos ter medo. Será que devemos? A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está no verdadeiro amor, você não precisa ter medo. Não existe nada que possa abalar você, se você tem fé. Nós precisamos sempre estar preparados em tempos de crise, pois nos tempos de crise se mantém de pé quem é espiritual. A pergunta é: como se faz para ser um homem ou uma mulher espiritual? É muito simples. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra e à oração? Se você quer ser espiritual, não tem outro jeito a não ser usar estas 2 armas espirituais que estão à nossa disposição. O homem espiritual não é aquele que discerne somente das coisas do espírito. Ele consegue discernir tudo e todos, como diz na passagem. Ele consegue esquadrinhar tudo e todos. Deus nos deu uma arma totalmente poderosa, que é a inteligência espiritual. E isso já se encontra em nós, mas precisa ser desenvolvida. Precisa tornar-se uma realidade em nossa vida. Busque, com todas as suas forças e entendimento, se tornar um homem ou uma mulher espiritual, para que em meio às crises você não saia prejudicado, mas sim prospere.
pois podemos afirmar que a crise que nos encontramos hoje não será a última de nossa vida. Como dito e insisto, o homem espiritual discerne tudo. Um homem espiritual está ligado ao que Deus está pedindo, está ligado no que Deus está te falando e no que Deus está mostrando. Meu irmão, minha irmã, assistir vídeos de pregações aqui no YouTube ou em outra rede social é bom? Sim, claro que é. Mas não é isso que vai te fazer espiritual. O que te faz espiritual é estar conectado com Deus diariamente. Deus tem um plano para a sua vida e você precisa criar intimidade com Ele através da palavra e da oração. Costumo dizer que falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da palavra. As crises vêm e deixam aqueles que são espirituais ainda mais fortes. Em várias passagens da Bíblia, quando as crises aconteceram, isto fez com que grandes homens e mulheres de Deus se levantassem. Mas quando as crises vieram, eles estavam prontos, em comunhão com Deus e preparados para serem usados. O mundo espiritual é muito mais forte do que o mundo natural. Quem discerne das coisas do Espírito consegue discernir todas as coisas. Mas se você só discerne das coisas naturais, das coisas da carne, qualquer crise que vier contra você vai afetar a sua vida profundamente. Então, por que não discernir todas as coisas? Te faço esse convite. Será que não vale a pena o sacrifício? Sacrifique-se, meu irmão, minha irmã, com a oração e com a leitura, meditação e estudo da palavra. Não será fácil, por isso demandará tempo, dedicação e renúncias. Mas eu aconselho você, pague este preço, pois valerá muito a pena e você viverá os propósitos de Deus em meio a qualquer crise. Crises aceleram propósitos. José estava preso. O propósito de vida dele era governar e alimentar uma geração. Você deve conhecer bem a história dele. Sabe o que acelerou José em deixar de ser um prisioneiro e cumprir o seu propósito como governador do Egito? A crise que assolou o mundo na época. Hoje vivemos isso. E se essa crise se instalou no mundo, é porque propósitos serão acelerados. Enquanto existem muitas pessoas com medo, Deus está acelerando o seu propósito. Enquanto pessoas estão pensando em desistir da fé, porque foram atingidas pela crise, seja financeiramente ou emocionalmente, Deus está acelerando o seu propósito. Independentemente de como se encontra a sua vida hoje, ouvindo esta mensagem, Deus vai agir ao seu favor. Mas para isso, você precisa estar conectado a Ele para entender verdadeiramente quais passos você precisa dar a partir de hoje. Ser um homem ou mulher espiritual é tudo o que você precisa buscar. Pois assim, independente do que possa acontecer em sua vida, você sempre estará pronto ou pronta para cumprir os propósitos de Deus, mesmo em meio ao caos. Ore comigo assim: amado Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, vivemos hoje em meio a uma grande crise mundial. Muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem foram muito atingidas por esta crise, Pai. Senhor, que elas criem a consciência que no meio das crises, propósitos se levantarão.
Profetas serão levantados e a sua vontade prevalecerá. Toque-os agora, Pai, em nome de Jesus. Haja a favor deles, Senhor. Que essa revelação sobre o homem espiritual e natural seja um divisor de águas em cada vida. Que a partir deste momento eles busquem a Ti através da oração, da leitura, meditação e estudo da palavra. E busquem com todas as suas forças o seu braço amigo. Abençoa-nos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Doze pensamentos para manter o equilíbrio com relação à sua autoimagem. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Preservar o equilíbrio em todas as situações é muito importante. Se não fazemos isso, abrimos a porta para Satanás, que anda ao nosso derredor, faminto, procurando nos devorar, conforme diz a passagem. Quero compartilhar alguns pensamentos que o ajudarão a permanecer equilibrado em uma área específica da sua vida, a sua autoimagem. Naturalmente, há muitos outros aspectos da vida que também precisam de estabilidade, mas quero me concentrar primeiramente na autoimagem, por ser um assunto tão fundamental. Para desenvolver uma imagem de si mesmo equilibrada, saudável e centrada em Deus, incorpore os 12 pensamentos que eu vou falar a seguir, ao modo como você pensa a respeito de si próprio. Primeiro pensamento: sei que Deus me criou e que Ele me ama. 2. Tenho fraquezas e falhas e quero mudar. Creio que Deus está operando em minha vida. Ele está me transformando pouco a pouco, dia a dia. Enquanto Ele trabalha em mim, ainda posso apreciar minha vida e a mim mesmo. Terceiro pensamento: todos têm erros, portanto, não sou um fracasso, apenas porque não sou perfeito. 4. Vou trabalhar com Deus para vencer minhas fraquezas, mas entendo que sempre terei algo que precisará ser tratado. Portanto, não vou desanimar quando Deus me convencer de áreas da minha vida que precisam de aperfeiçoamento. Quinto pensamento: quero fazer as pessoas felizes e quero que elas gostem de mim. Mas meu senso de valor não depende do que os outros pensam ao meu respeito. Jesus já confirmou o meu valor pela sua disposição de morrer por mim. Sexto pensamento: não serei controlado pelo que as outras pessoas pensam, dizem ou fazem, mesmo que elas me rejeitem. Completamente sobreviverei. Deus prometeu nunca me rejeitar ou condenar desde que eu continue crendo. Sétimo pensamento: não importa quantas vezes eu fracasse, não desistirei, porque Deus está comigo para me fortalecer e sustentar. Ele prometeu nunca me deixar, nem me abandonar. 8. Gosto de mim mesmo. Não gosto de tudo que faço e quero mudar, mas me recuso a rejeitar a mim mesmo. Nono pensamento: sou justificado diante de Deus através de Jesus Cristo. Décimo pensamento: Deus tem um bom plano para a minha vida. Vou cumprir o meu destino e ser tudo o que posso ser para a sua glória.
Tenho dons e talentos dados por Deus e pretendo usá-los para ajudar outras pessoas. 11º pensamento: não sou nada e, no entanto, sou tudo. Em mim nada sou, porém em Jesus sou tudo o que eu preciso ser. 12º pensamento: posso fazer todas as coisas que Deus me chamar para fazer, através do seu Filho, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, profetize isso todos os dias, para que fique gravado em seus pensamentos. Como havia mencionado, há muitas outras áreas onde devemos nos esforçar para alcançar equilíbrio. Devemos conciliar trabalho e descanso, ter uma dieta balanceada, nunca gastar mais do que ganhamos e desfrutar da companhia das pessoas, mas também ter momentos a sós. Embora desejemos agradar as pessoas e ter a aprovação delas, devemos colocar Deus e a sua vontade em primeiro lugar em nossas vidas e em todo o tempo. Se não mantivermos o equilíbrio, Satanás se aproveitará da porta que abrimos para ele. Examine a sua vida e veja se encontra áreas que estejam desequilibradas. E peça a Deus para ajudá-lo a fazer os ajustes necessários. Ore comigo assim. Amado Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Pai, muitos de seus filhos e filhas que oram comigo agora estão com uma ou várias áreas de suas vidas em desequilíbrio. Que hoje, Pai, seja um momento de reflexão. Ajude-os, Pai, para fazerem os ajustes necessários em suas vidas e revele as áreas que se encontram em desequilíbrio, que ainda encontram-se ocultas. A partir de hoje, viveremos uma vida equilibrada e caminhando dentro da sua vontade. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Livre-se das desculpas e creia. Em Salmos 18:3 diz: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 e 2, Deus instruiu ao seu povo a destruir completamente seus inimigos. Eles não deveriam mostrar qualquer misericórdia. Quando Deus nos diz que é tempo de lidar com atitudes negativas e erradas, devemos nos livrar de nossas desculpas. Não devemos mais argumentar, falando assim: bem, todas as pessoas são negativas, por que eu deveria ser diferente? Vença algumas coisas em sua vida. Livre-se de maus hábitos e atitudes negativas e prossiga para o futuro que Deus planejou para a sua vida. Fale com Deus assim: Deus, por favor, ajuda-me a mudar. Mostra a raiz do meu problema e como superá-lo. Quero mudanças positivas em minha vida. A partir do momento que obedecer a Deus, dentro do que Ele tem te mostrado, sem desculpas, simplesmente creia que Ele fará o que tem que ser feito. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. No mundo natural, você não crê em algo até que possa vê-lo. Mas, ao orar, você tem que crer que o recebeu, e então obterá a manifestação disso. No reino de Deus, você primeiramente tem que crer, e então verá. Jesus disse em Mateus 21, versículo 22,
E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O ouvido de Deus está inclinado para aqueles que oram em fé. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas ao lado de Jesus, mas também foi o único que saiu do barco. Até que tome a decisão de crer e agir de acordo com isso, nada acontecerá em sua vida. Saia do barco, livre-se das desculpas e viva o sobrenatural de Deus. Ore comigo assim: Senhor, por muito tempo tenho ouvido a Ti através da Sua palavra ou através de profecias de outras pessoas. O Senhor tem me chamado, porém sempre tenho alguma desculpa que me impede de prosseguir. Cansei disso. Chega de desculpas, chega de prorrogar o seu plano para mim. Vou lidar com minhas atitudes e pensamentos negativos. Peço ajuda, Pai, pois sozinho não conseguirei. Quero mudar, mostre-me a raiz do problema e ajude-me a superá-lo. Quero ser um servo obediente a Ti e seguir de acordo com o seu direcionamento. Eu creio, Senhor, no seu plano perfeito para a minha vida. Creio que tens o melhor para mim. Livro-me das desculpas. Quero sair do barco e viver o sobrenatural contigo. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Passe tempo com Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Quando Jesus nos disse para permanecermos nele e em sua palavra, ele usou a palavra grega meno, que é traduzida como continuar, habitar, perseverar, estar presente, permanecer, posicionar-se, demorar. Devemos passar tempo com Deus continuamente. Quando o fazemos, entramos no fluir do seu plano para o nosso dia. Não devemos simplesmente desejar que tudo corra bem, mas devemos buscar a Deus por uma palavra nova a cada dia. Se o buscarmos logo pela manhã, teremos uma palavra na estação apropriada para compartilhar com os outros. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 23 diz: A alegria de um homem está na resposta de sua boca. Que bom é uma resposta oportuna. Podemos ser bem-sucedidos naquilo que Deus nos chamou para fazer se ouvirmos suas instruções. Ele disse em Provérbios 8,17: Eu amo os que me amam, os que madrugam por mim hão de me encontrar. Para que você tenha uma vida totalmente transformada, você precisará criar relacionamento e intimidade com Deus. E para isso você precisará passar tempo sozinho com o Senhor. No livro de Mateus 6, versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus acordava bem cedo para ficar sozinho com Deus. Mas Pedro o buscou para fazê-lo saber que todos estavam procurando por ele, conforme diz em Marcos, capítulo 1, versículos 35 e 36. Quando você quer ficar sozinho para orar, parece que todos pensam em procurá-lo. Jesus buscava tempo sozinho com Deus para que pudesse se fixar nos propósitos do Pai. Vemos o cenário de Jesus orando sozinho e então satisfazendo frequentemente a necessidade dos outros. Jesus atravessou a Galileia pregando, curando e expulsando demônios. Se Jesus precisava ficar sozinho com o Pai antes de ministrar aos outros, assim devemos fazê-lo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus.
Ore comigo assim: Senhor, hoje entendo o significado de permanecer em Ti. Permanecer em Ti é deleitar-se em Ti continuamente, todos os dias, todas as horas. É habitar no Seu esconderijo e sentir-se amado por Ti. É perseverar dia após dia. É permanecer na Sua presença. É posicionar-se como Seu servo e esperar as Suas instruções. Quero passar mais tempo contigo. O meu maior prazer hoje é estar na Sua presença. Quero criar mais e mais intimidade com o Senhor a cada dia. Siga o exemplo do nosso Salvador, que sempre se isolava, buscando tempo contigo para renovar as forças e se preparar para os desafios que o Senhor o entregava. Estou aqui, Senhor, à sua disposição para fazer a sua vontade. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale de acordo com os pensamentos de Deus. Em Provérbios 8:6 diz: Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Um dos nossos maiores erros é que, às vezes, respondemos muito rapidamente às pessoas, apenas dando-lhes algo que sai da nossa própria mente. Somente um tolo expressa tudo o que sente. Em Provérbios 29:11 diz: O insensato expande suas paixões todas, mas o sábio as reprime e acalma. Aqueles que falam muito e precipitadamente acabam sempre entrando em problemas, como a Bíblia diz em Provérbios 12:18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Jesus agia com sabedoria. Ele sempre sabia dizer a coisa certa no momento certo, e isso surpreendia a todos. Se não passarmos tempo suficiente com Deus, diremos a coisa errada na hora errada. Decida esperar em Deus antes de expressar seus pensamentos. Quando passamos tempo com o Senhor, nos enchemos com a verdade. No livro de Salmos 91:14 diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando nos apaixonamos verdadeiramente pelo Senhor, em espírito e verdade, passamos a ter um conhecimento pessoal da misericórdia, amor e bondade de Deus. Passamos a crer e a confiar em Deus, sabendo que Ele nunca nos abandonará. Precisamos criar relacionamento com Deus. O inimigo de nossa alma nos observa atentamente, procurando uma pequena brecha para entrar. E o foco dele são nossos pensamentos. Precisamos iniciar nosso dia da maneira correta, da maneira certa, dizendo a Deus de como o amamos, que precisamos dele e dependemos dele. Devemos ler a sua palavra e confessar as suas promessas. De manhã, logo que você acordar, faça isso. Sempre acharemos tempo, se quisermos. Ouça pregações enquanto você se dirige para o trabalho. Encha-se com o conhecimento da verdade. Não faça comentários pessimistas antes que o dia nem mesmo comece. Em vez disso, diga: sou a justiça de Deus em Cristo. Eu me alegro em todas as coisas. Ore comigo assim: Senhor amado, entendo que por vezes ajo com emoção. Todas as vezes que expressei tudo o que sentia, arrumei problemas para a minha vida. Me auxilie, Senhor, a conter minhas emoções. Que o Espírito Santo seja o meu condutor e não meus sentimentos. Quero falar de acordo com os pensamentos de Deus.
Siga o exemplo de Jesus, que sempre falava e tomava atitudes com sabedoria na hora apropriada. Entendo que preciso me aproximar mais e mais de Ti, para ser conduzido de acordo com a Sua vontade e com sabedoria. Me encha com a verdade, Senhor. Me apaixonei por Ti, Pai, e hoje conheço a Sua misericórdia, Seu amor e Sua bondade. Sei que nunca me abandonará. Te amo, Deus, preciso e dependo de Ti. Me encho com a Tua graça, pois ela me basta, e sigo firme e forte rumo às promessas para a minha vida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.